Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus nesta manhã. Que o Deus em Cristo possa nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Eu glorifico a Deus pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, pela grande compaixão do Senhor, pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Aqui quem vos fala é o professor Nelson, bacharel em teologia, e eu quero trazer um estudo sobre Deus. É muito bom nós falarmos sobre Deus, porque Deus é tudo em nossas vidas, em nossos corações. Cada momento, cada dia, cada instante, nós glorificamos o nome do Senhor Deus. E por muito tempo, eu ensinei teologia em institutos bíblicos. Eu ensinei no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, em Belo Horizonte, Escola Bíblica Permanente Sião, aqui em Valparaíso, na Assembleia de Deus do Ipiranga, pela escola ETAD, escola muito conceituada, Escola das Assembleias de Deus. Ensinei em João Molevade, Minas Gerais, Assunção, no Paraguai, Foz do Iguaçu. Fui ao Uruguai a ajudar e fundar um instituto bíblico lá, com um bom tempo aquele lá, eu não lembro agora qual ano. E hoje eu quero trazer para vocês algo muito maravilhoso, algo sobre Deus. Quando nós falamos de teologia, nós estamos falando de um conceito geral, A teologia, ela estuda muitas matérias. É o estudo racional da nossa fé, da fé religiosa, daquilo que nós professamos. E a teologia, ela envolve muitos conceitos. Ela é algo muito inteligível. Por que é inteligível? Porque ela pode ser, na realidade, compreendida pela mente humana. Não é algo difícil de nós compreendermos. Nós precisamos entender que estudar sobre a Bíblia, no caso seria bibliologia, mas dentro da Bíblia nós temos as figuras principais: Deus, Jesus e o Espírito Santo. O autor da Bíblia, entre aspas, através dos profetas, é Deus, E Deus falou de várias formas, de várias maneiras, revelando-se ao homem. O tema central da Bíblia está justamente fundamentado no Senhor Jesus Cristo, e o real intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Por que eu digo o real intérprete da Bíblia? Porque através dele, ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando para que nós possamos compreender. Claro que existem muitas interpretações bíblicas, e nós temos a hermenêutica sacra, a hermenêutica sagrada, que mostra nos caminhos para que nós possamos ir por vários módulos ou modelos de interpretações. Portanto, a teologia é o estudo sobre Deus, ela é inteligível, necessita, na realidade, uma explicação de acordo à Bíblia, comparando textos e textos, versículos e versículos, estudando o meio cultural, o momento cultural em que aquele texto, ou aquela história, ou aquela narrativa foi escrita. E é um estudo baseado realmente na Bíblia. A Bíblia é a fonte da teologia. Até muitas pessoas falam,
estudar teologia é pecado e tal. Na ignorância, as pessoas eram até proibidas, né? Porém, não sabiam que a própria Bíblia é um livro teológico. E nós temos aí a teologia patrística, a teologia medieval, a teologia reformada e a teologia contemporânea. Em cada uma dessas situações aí, são tipos de teologia por épocas, nós vamos ter estudos, né, de acordo a cada situação, de acordo a cada pai teológico, ou pais espirituais, ou pessoas que dominaram, né, que tiveram muito conhecimento de acordo com essa época aí. Nós temos a teologia de acordo com pontos de vista, no caso a teologia calvinista, a teologia arminiana e a teologia católica. E, por ênfase, nós temos a teologia histórica, a teologia bíblica e a teologia sistemática. Quando nós vamos estudar a teologia histórica, nós vamos ver, né, como surgiu, como que foi, quem se envolveu com ela. A teologia bíblica, nós vamos estar fundamentados realmente sobre a Bíblia, a palavra de Deus, explicar as origens, as fontes, quem escreveu, como escreveram. E a teologia sistemática, que ela está dividida em várias outras matérias, ok? São muitas matérias de acordo com o curso que nós fazemos. Temos o curso básico em teologia, o bacharel, temos mestrado, doutorado, PhD, são muitas matérias, são muitas explicações e muitos teóricos, né? Muitos fundamentos, através dos quais nós chegamos a conclusões, chegamos a interpretações. Nós temos uma teologia simples e normal, Deus ele comunicando-se com o homem de uma forma simples, e quando lemos na Bíblia nós devemos interpretá-la, né? Quando lemos a Bíblia nós devemos, na realidade, ter uma visão de interpretação, a não estar buscando mensagens obscuras, mas aquilo que necessita realmente para o nosso entendimento, para compreendermos o processo da salvação. Para que nós sejamos salvos, não preciso, na realidade, estudar teologia. O que eu preciso é aceitar Jesus como meu Salvador e obedecer a sua palavra. Porém, a própria Bíblia nos diz antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos crescer cada momento, crescer a cada instante. E quando nós estudamos a Bíblia, aqui eu tenho a Bíblia de estudo de John Wesley, é uma Bíblia muito boa, eu tenho várias Bíblias de estudos e busco em uma, busco em outra, concordo com uma, concordo com outra, ou discordo de alguma coisa. Porém, o essencial é realmente nós conhecermos a palavra do Senhor, estudarmos, colocarmos em prática, ok? Para o nosso entendimento. E nós temos a revelação de Deus, ela é uma revelação progressiva. Você vai compreendendo quem é Deus à medida que você vai tendo intimidade com Ele. O Deus poderoso, o Deus que se revela para o homem, o Deus criador do universo, o Deus que é amor, o Deus que é justiça, o Deus que é tudo em nossas vidas, né? O Deus que é Senhor, o Deus que é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós vamos entender, vamos compreender o grande amor de Deus, a grande misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, quando nós nos envolvemos com as Santas Escrituras. E nós temos aí o Novo Testamento, né, trazendo essa revelação de Deus para nós.
e o Velho Testamento, completando-se no Novo Testamento. E nós temos aí no Novo Testamento uma completa revelação do Senhor Jesus Cristo. Jesus, que foi profetizado lá no Antigo Testamento, ele tem uma revelação completa através dos escritos do Novo Testamento. E a Bíblia deve ser utilizada de uma maneira correta, deve ser lida através de oração, né? E devemos procurar o que ela realmente traz de ensino para as nossas vidas, traz de ensino para o nosso crescimento espiritual. O estudante de teologia, uma pessoa quando começa realmente a envolver-se com os estudos teológicos, ele deve acreditar, ele deve ter aquela confiança, aquela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós cremos, né? Nós acreditamos, nós temos fé. E é impossível, na realidade, você aprender a Bíblia se você não acredita, se você não tem confiança naquilo que a Bíblia está falando para você. Depois pensar de uma forma racional, pensando, interpretando, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus discernimento daquilo que nós não compreendemos. Depender do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso Consolador, o nosso Paráclito, o nosso ensinador, que nos mostra, que nos orienta, que nos guia, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E além de tudo, nós devemos ler a palavra de Deus ou estudar teologia, né, adorando a Deus, glorificando a Deus. E a adoração, ela deve fazer parte da vida do cristão, daquele que se diz servo de Deus. Então, meus queridos, nós temos aí a revelação, a teologia natural, inclui assim tudo que Deus criou, toda a obra da criação, desde os planetas, desde o mundo, né, ou os mundos. A Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados. Nós vemos em Hebreus, e evidentemente são outros universos, segundo Hebreus mostra-nos de uma forma muito clara, e nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, ter fé naquilo que a Bíblia fala para nós, naquilo que a Bíblia nos revela. Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 11. Deixa eu ver aqui, em Hebreus capítulo 11. Ora, sem fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Em outras versões fala, em vez de falar universo, fala mundos, que os mundos foram criados. Aí nós temos essa revelação geral que trata-se da teologia natural, mostrando evidências, mostrando provas da existência de Deus. Mas isto é pela fé. Pela fé entendemos. Deus, na realidade, é um Deus eterno, né? Um Deus que não teve princípio e nem fim. E a própria Bíblia diz, o Evangelho de João, ele abre com a declaração dizendo: no princípio era o Verbo. O significado disso está realmente na pessoa de Jesus, que Jesus é eterno. Ele não foi criado. Logo, Jesus é Deus, né? No princípio era o Verbo. Antes de qualquer coisa existir, antes de qualquer criação, Deus já existia. Deus, ele é, ok? Essa palavra até existir
ela nos dá um conceito de algo que foi criado. Então Deus é. Ele foi, é e será. Ele é, ele é. É o Deus presente através da sua palavra. A palavra de Deus, ela tem um princípio muito ativo, né? Diz que sem a palavra de Deus nada pode existir. Do nada. Nada surge. Tudo foi formado pela poderosa palavra de Deus. Então, meus queridos, o que é que nós temos aí? Nós temos essa revelação especial. Nessa revelação especial, nós temos uma teologia revelada. É o Deus que se quis revelar ao homem. Deus, ele através de toda a história bíblica, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós vemos Deus revelando-se ao homem, situações que aconteceram tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para que Deus assim pudesse revelar-se ao homem, mostrar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. E nessa revelação geral, aí nós temos na realidade uma revelação que atinge todas as pessoas. Quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, aí nós vemos Deus humanizado. Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí nós observamos o quê? Nós observamos Deus revelando-se ao homem através de Jesus Cristo para trazer a salvação para a humanidade perdida, para a humanidade pecadora. Quais são os meios, Agnaldo Silva, tudo jóia, tudo bem? Quais são os meios, então, dessa revelação geral? Nós temos essa revelação através da criação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo que existe foi formado realmente para que o homem pudesse desfrutar de um bem maior, de um bem melhor, através da criação de Deus. E todo efeito vem de uma causa. E tudo que existe tem de ter sido formado a partir de uma causa pré-existente. Aí nós temos um argumento cosmológico. Bem como nessa criação, pela criação de Deus, Deus criando o mundo para que o homem pudesse desfrutar, não é, de um paraíso, que nós vemos a leitura lá em Gênesis, nos primeiros capítulos. Aí nós temos a ordem do universo. O universo, ele é sustentado, ele é criado, ele é mantido. Deus, além de criar, né, ser o autor da criação, ele é o governo absoluto que sustenta o grande universo, os mundos criados, os planetas, a galáxia tremenda, e nós vemos essa perfeita criação de Deus. E nós queremos, meus queridos, trazer com isso para vocês, mostrar que o Criador, ele é perfeito, ele criou, ele fez o universo, ele criou o universo, isso nós glorificamos a Deus. Entre as principais galáxias, nós temos a Via Láctea, na qual vivemos. Andrômeda, galáxia do Triângulo e Nuvem de Magalhães, são muitas galáxias. É uma criação fenomenal. É algo fenomenal quando nós falamos sobre o poder criador de Deus. Ele sustenta o globo, ele sustenta as estrelas de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. É lindo nós compreendermos como o Senhor, ele criou todas as coisas para o nosso bem, para que nós possamos desfrutar do seu amor, da sua grande misericórdia. Portanto, queridos,
Aí nós temos a criação, Deus criou todas as coisas, no princípio criou Deus os céus e a terra, e Gênesis fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a fonte das águas. O interessante aqui, que nós observamos, e se formos entrar em um estudo mais profundo, o que é que nós vamos entender? O que é que nós vamos compreender? Observem aqui, que nos diz Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a fonte do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, nesse princípio aqui, ou seja, nesse princípio do tempo, o tempo ele teve início com a produção dos seres que são delimitados pelo tempo. Antes que o tempo tivesse início, não existia nada além daquele ser infinito que habita na eternidade. Nós poderíamos perguntar por que Deus não fez o universo em um só tempo. Mas essas seriam palavras sem sentido, já que não pode haver tempo anterior ou posterior na eternidade. Deus, a palavra hebraica para Deus, usada aqui, é Elohim, que aparece significar o Deus da aliança, sendo derivada de um termo que significa jurar. Observa-se também a pluralidade aqui de pessoas na divindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Criou, ou seja, fez todas as coisas a partir do nada. Aí nós temos o Deus Criador, o Deus que sustenta, o Deus que governa tudo. Quando fala os céus e a terra, ou seja, o mundo, incluindo tudo que existe no universo. Contudo, até mesmo a parte visível da criação contém mistérios que não podem ser compreendidos nem comentados. Ângelo Alves, estou falando sobre teologia, sobre Deus, ok? Então vejam bem, existem coisas que nós não compreendemos, existem coisas que nós não entendemos. E é interessante nós observarmos aqui que havia trevas sobre a face do abismo. Deus não criou essas trevas como se diz que tinha criado as trevas de aflição em Isaías 45, versículo 7. Porém, se tratava apenas de uma ausência de luz. Não havia luz. Isso é muito interessante nós estudarmos. E quando fala que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ele se movia sobre a face do abismo, de modo semelhante ao relatado em Mateus 23, 37, onde se fala sobre a galinha que reúne seus filhos sobre suas asas e paira ali para aquecê-los. Observe aqui esse princípio da criação, que nós não sabemos quando, e muitos estudos, falam nas áreas geológicas, falam em períodos de tempo. Isso é um estudo muito, muito, muito profundo. Aí o que é que nós temos aí? Essa criação do universo e também a criação do homem. A existência do homem como um ser moral, como um ser intelectual, como um ser espiritual que busca, que busca a Deus, que adora a Deus, que busca ter comunhão com Deus. Por isso todo homem ele nasce com essa espiritualidade ou com essa religiosidade. De uma forma ou de outra, ele busca adorar a um ser. Mesmo que, entre aspas, cada um tem a sua crença, tem a sua forma de ver as coisas, porém o homem busca algo para adorar. Diametralmente oposto ao restante da criação, ele aponta para um criador que é um criador moral, um criador que é intelectual, um criador que é inteligente, um criador que é absoluto.
E aí nós temos o argumento antropológico, ok? No primeiro caso, nós temos um argumento cosmológico, que fala do mundo, criação, né? A criação do mundo. Depois dessa ordem do universo, nós temos um argumento teleológico, como as coisas estão ordenadas, como as coisas estão sustentadas, estão mantidas. E depois nós temos, na criação do homem, um argumento antropológico. E por último, nós temos o próprio ser. Temos a ideia, a noção de um ser perfeito, e de que passa a ser perfeito, e para ser perfeito ele precisa existir. Qual o argumento que aí nós temos dentro da teologia? Nós temos o argumento ontológico, ok? Quem está nos assistindo aí, o Ângelo também, que entende teologia, que também é professor, pode nos ajudar. E nós temos, queridos, nessa revelação de Deus, nós temos a glória de Deus criando o universo, criando as estrelas, criando as galáxias, criando o homem. Nós temos esse poder de criação muito forte, essa supremacia de Deus dominando todas as coisas. Isso numa revelação geral, né? Numa revelação mais abrangente, aí nós temos a graça de Deus, como Deus, na realidade, ele colabora com o ser humano, com a existência, com a criação. E essas revelações, elas vieram através do próprio Deus, através do próprio Cristo, através da palavra de Deus, através das obras da criação. Não tem como não acreditar em Deus. Por exemplo, eu tenho aqui um relógio. Esse relógio existe porque existe um relojoeiro. Alguém criou, alguém fez, né? E quando eu contemplo o universo, eu vou acreditar que existe um ser superior, que nós chamamos de Deus, que criou todas as coisas, ok? E quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos a Bíblia, nós temos um padrão, ok? E na Bíblia nós temos um conjunto de livros, são 66 livros, que foram inspirados, que pertencem ao cânon da palavra de Deus. Isso significa regra, padrão. Eles foram estudados, foram analisados e foram considerados inspirados por Deus, né? Essa supervisão, essa inspiração, que é a supervisão ativa de Deus sobre aquilo que os autores bíblicos falaram, sobre aquilo que eles passaram para nós. Por isso que nós acreditamos na Bíblia. Claro que existem muitas traduções. Na Bíblia não existe erro, que pode existir só alguns erros de algumas traduções, ok? Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Vamos acreditar na palavra de Deus. Nosso objetivo aqui é que você possa compreender o Deus Criador. Quem é o Deus Criador? O que ele faz, o que ele age, como ele trabalha, como ele tem interesse por nós, como ele cuida de nós. E a Bíblia, ela tem a sua inspiração, né? E nós vemos que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor Deus, né? Mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus da Bíblia? Como ele age? Como ele trabalha? Eu estou fazendo aqui um apanhado geral. Quais são os atributos desse Deus tão grande, né? O Dr. Heine chama esse assunto de as perfeições de Deus, que são qualidades inerentes ao seu próprio ser. Deus, na realidade, queridos, ele não pode ser definido. O grande pregador Gesiel Gomes, eu estava uma vez nos Gideões Missionários, ele estava pregando sobre Deus. Ele disse: Deus não pode ser definido. Porque se Deus fosse definido, ele deixaria de ser Deus. Na realidade, Deus não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase. É necessário que nós vejamos as qualidades, os atributos que pertencem ao ser divino, ao ser de Deus.
E nós temos os atributos naturais e nós temos os atributos morais. De um modo didático, os atributos naturais envolvem a sua essência, a eternidade, a imutabilidade. E os atributos morais referem-se à sua santidade, à sua justiça, e por aí vai. Vejam bem, nós temos atributos incomunicáveis e incomunicáveis. Lembro-me que eu fiz um curso em espanhol lá no Paraguai, quando eu fui. Eu tenho até o livro, né, que fala sobre esses atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, quais são? São aqueles exclusivos de Deus, como a eternidade e a onipotência. Por exemplo, somente Deus é eterno. Somente Deus é onipotente. O Senhor Jesus, ele disse, todo o poder me foi entregue nos céus e na terra. Somente Deus é onisciente. Somente Deus é onipresente. Então, são atributos incomunicáveis. São atributos que, na realidade, não estão inseridos no homem, no ser humano. Apenas ele tem qualidades e elas não foram transmitidas, comunicadas a nenhum outro ser criado. E Deus não compartilha esses atributos incomunicáveis com o homem, é somente ele. Já nós temos atributos comunicáveis, foram impressos na humanidade, aí nós temos a inteligência, a vontade, e por aí vai. Então esses sim estão presentes também no ser humano. E desses atributos, essas categorias desses atributos divinos, nós temos os atributos de Deus, nós temos o amor. Veja o amor de Deus que é derramado em nossos corações, e a essência de Deus realmente é amor. Deus ama incondicionalmente. O amor envolve afeição, envolve entrega, envolve cuidado. E Deus, na realidade, ama a minha pessoa, ama a ti, da forma que eu sou, da forma que você é. Imensurável, inexplicável, indefinível também é o grande amor de Deus. E a Bíblia declara que Deus é amor. Em relação ao homem, esse amor se revela no fato de Deus realmente ter enviado Jesus Cristo para entregar-se, para amar a humanidade. E aí houve então o processo de redenção, o processo de libertação, o processo de adoção, que é através de Cristo Jesus, o processo da justiça de Deus através de Jesus imputado ao ser humano, que só Jesus Cristo realmente pode passar isso ao homem. E nós vemos aí nesse amor de Deus, essa bondade divina, que pode ser definida como uma preocupação benevolente para com o homem. Essa bondade também que ela é inexplicável. Deus é bom o tempo todo, enquanto eu e você somos pessoas imperfeitas, somos pessoas más, somos pessoas que amamos e odiamos ao mesmo tempo, porém com Deus não existe isso. Deus ama, porque Deus é amor. Aí nós vemos esse aspecto dessa bondade de Deus, desse amor de Deus, a grande misericórdia. E a grande misericórdia do Senhor, eu sempre falo isso, cada dia, é a misericórdia de nós não sermos consumidos, renova-se cada manhã, renova-se a cada instante, essa grande misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos a longanimidade, que fala do controle de Deus diante das provocações. Nós temos a graça de Deus, ontem eu falei sobre a graça, que é o grande favor de Deus, o favor imerecido. E o outro atributo, queridos, é a eternidade. O atributo da eternidade significa que Deus não tem começo e não tem fim. Ele é eterno, ok? Ele não teve origem. Deus é, simplesmente Deus é. Como entender isso? Não há explicação. Há coisas que não podemos explicar. Não adianta buscar porque não há explicação. E nós temos a imutabilidade. A Bíblia ensina que Deus realmente ele não muda, né? Ainda que em Gênesis, no capítulo 6, versículo 6, diz que Deus se arrependeu. Mas Deus, esse arrependimento de Deus é uma linguagem, vamos dizer, antropomórfica, é uma linguagem usada para que eu possa compreender
o porquê desse arrependimento. O arrependimento de Deus é de acordo com a minha ação. Se Deus fala assim, olha, vai acontecer isso de mal com você e eu me arrependo, então não acontece. Uai, mas Deus mentiu? Não. Eu que mudei de atitude, né? Eu que mudei de ação. Então eu preciso compreender muito bem o que é esse arrependimento de Deus. Um outro atributo muito lindo em Deus é a sua infinitude. Ele não está limitado nem pelo tempo nem pelo espaço. Ele entra em qualquer lugar, ele entra no nosso coração, ele entra na nossa casa, ok? E as Escrituras revelam muito bem sobre essa infinitude do Senhor e sobre essa onipresença de Deus. A palavra do Senhor diz, se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu colocar no céu a minha cama, tu ali estás presente também. A onipresença de Deus. O Salmo 139 esclarece muito bem sobre a onipresença do Senhor, sobre a onisciência do Senhor. Uma outra característica em Deus é a sua justiça, que está ligada à lei, à moralidade e à retidão. Deus é justo. Deus não é infiel, Deus não é injusto, né? Nele não há injustiça. E a Bíblia, ela glorifica, ela especifica, ela enaltece a justiça de Deus. Uma outra característica que nós temos é a liberdade. Deus independe das suas criaturas e da sua criação. Não há qualquer criatura que impeça Deus ou que o obrigue a algo. Deus é livre, né? Absoluto. A sua onipotência fala do seu poder sobre as forças da natureza, sobre as forças do mal, sobre o universo, sobre as estrelas, sobre as galáxias. Nós temos aí a onipotência de Deus tem limites? Sim, em algumas áreas aí nós vemos as limitações naturais, as limitações autoimpostas, as limitações por definições. Aí seria mais uma outra aula para nós explicarmos sobre isso aí. Essas limitações não tornam Deus imperfeito. Sua perfeição tem coerência como fator integrante. Deus está ali agindo, Deus está ali fazendo de uma forma toda especial. Algo muito bonito realmente é essa onipresença, né? E como eu já falei no Salmo 139, aí é o texto áureo, é o texto clássico que fala sobre a onipresença de Deus. Também a onisciência. Onisciência, Deus sabe tudo. Deus sabe o passado, Deus sabe o presente, Deus sabe o futuro, né? Antes da minha existência, Deus já sabia o meu nome, Deus já sabia o que ia acontecer comigo. Ele sabe todas as coisas. Outra característica super especial é a santidade, né? Deus é santo, ele é separado do mal. Ele é separado daquilo que é impuro. Gente, são tantos atributos que nós vemos em Deus, e esse Deus, ele é perfeito, e ele expressa-se ao homem através de vários nomes. Eu vou aqui chegando ao final, mas falando sobre os nomes de Deus. Elohim, o termo hebraico Elohim, é usado para mostrar o Deus forte, né? O Deus criador, o Deus poderoso, o Deus divino, o Deus da criação. E é um termo muito, muito especial, e ele é aplicado também à soberania de Deus, à criação de Deus, ao juízo de Deus, às obras de Deus. Eu poderia mostrar para vocês através de muitos versículos bíblicos. Nós temos Elohim, Yahvé, esse nome é conhecido como Deus Jeová, ok? Eu sou o que sou, ele é um Deus autossuficiente. Aí nós temos Yahvé Jireh, significa o Senhor proverá. Yahvé Nissi, significa o Senhor é minha bandeira. Yahvé Shalom, significa o Senhor é paz. Yahvé Sabaoth, significa o Senhor dos exércitos. Yahvé Makadeskim, significa o Senhor que vos santifica. Yahvé Ra, significa o Senhor meu pastor. Yahvé Tsedekenu, significa o Senhor justiça nossa. Yahvé Shammah, o Senhor está ali.
Yahvé Elohim Israel significa o Senhor Deus de Israel. Vejam que todos esses nomes aí, essas manifestações de Deus, têm essas conotações, e nós poderíamos fazer lives somente com, por exemplo, Yahvé Jireh, que é o Senhor proverá. Passaríamos a tarde inteira, passaríamos muitas horas explicando sobre essa provisão do Senhor. E além de tudo, nós temos Adonai. Adonai, assim como Elohim, é o plural de majestade. É um plural majestático. E aparece na nossa Bíblia como Senhor, em letras normais. E significa mestre, proprietário, ok? Temos aí, então, queridos, Deus, a palavra Deus é Theos, é a mais frequente designação para Deus no Novo Testamento. É usado para se referir-se ao Senhor. É o único verdadeiro, o imutável, o inigualável, o soberano. E depois nós temos Senhor, Curios, Senhor, dono, mestre. Louvado seja Deus. Temos Pai, né? Deus é representado no Novo Testamento como Pai. No Antigo Testamento, o nome Pai está mencionado 15 vezes. E no Novo Testamento isso aparece 245 vezes como Pai, não é? E aí, gente, nós poderíamos continuar e falar sobre a Trindade. Eu trouxe para vocês aí um conceito sobre Deus, uma revelação sobre Deus. Mostrei sobre o Deus Criador, o Deus que sustenta, o Deus que se revela, o Deus que se interessa pelo homem, o Deus que está presente para nos dar vitória, para que nós possamos entender esta revelação do Senhor Deus para com o homem, ok? Deus revela-se ao homem através de sonhos, através da sua palavra, que é a maior revelação de Deus para com o homem, ok? E nós temos o Urim e o Tumim, que é o peitoral usado pelo sumo sacerdote, era como um bolso adornado, com 12 pedras preciosas, e aí dentro havia 2 pedras, o Urim e o Tumim, que eram retiradas como as sortes a fim de determinar a vontade de Deus. Aí nós temos também os sonhos, o sonho como sendo uma experiência que os homens de Deus tiveram no passado e também hoje, né? Deus revela-se para nós através de sonhos, através de visões e as teofanias, que são as encarnações, né? Antes da encarnação, as teofanias estavam associadas à aparição do anjo do Senhor, Deus revelando-se ao homem. Nós temos, através dos anjos, Deus muitas vezes usou seus anjos para entregar mensagens divinas aos homens, né? E a última revelação de Deus, no caso, a grande revelação de Deus, é Jesus Cristo para com o homem. Os profetas trouxeram mensagens de Deus para a humanidade, mensagens de exortação, mensagens que levavam o povo a reconhecerem que eles estavam errados e precisavam de uma grande transformação, de uma grande mudança. E finalmente, estou terminando aqui, nós temos indiscutivelmente Jesus Cristo, que é a encarnação de Cristo, foi um dos principais meios da revelação especial de Deus. Ele se revelou, né? Ele mostrou a sua natureza, mostrou a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. Quando você estuda os evangelhos, você vai compreender sobre o ministério de Jesus Cristo, sobre o amor de Deus derramado nos corações humanos através de Jesus. E aí nós temos, pessoal, a revelação de Deus através da Bíblia Sagrada, que é uma revelação verdadeira, progressiva e que possui, na realidade, um propósito muito forte, que é o propósito de trazer para nós, né, sobre Deus, sobre a criação, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e mostrar para nós como nós devemos servir a Deus, como nós devemos servir ao Senhor. Eu espero que esta live
ela tenha servido para vocês que assistiram e para outras pessoas que irão assistir, que sirvam realmente de um apanhado geral, de um estudo bíblico, e que você possa ter compreendido aquilo que nós tentamos passar para vocês. Vamos amar a Bíblia, vamos estudar a palavra de Deus, vamos comparar Bíblias e Bíblias, aquilo que não entendermos. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine de uma forma muito especial e vamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. E quando nós guardamos a palavra de Deus em nossos corações, nós vamos encontrar o quê? Aqui em Salmo 119 diz, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é a luz para os meus caminhos, ok? Logo, essa luz para os nossos caminhos, ela vai clarear, ela vai nos dar compreensão, entendimento daquilo que nós precisamos ser, daquilo que nós precisamos fazer. E a minha última palavra é: ame a Bíblia, busque na Bíblia a tua orientação, porque ela nos aponta o caminho da salvação, ok? Que Deus abençoe, que Deus ajude. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço para todos vocês que sempre têm nos acompanhado em nossas lives. Eu sou professor, ainda estou de férias, então estou aproveitando para fazer lives, porque nem sempre eu tenho tempo para fazer lives assim, de teor evangélico, e eu preciso realmente continuar fazendo dessas lives, porque elas têm abençoado muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu além de dar aulas, eu faço outros cursos, e isso tem assim muitas vezes nos impedido de fazermos lives continuamente ou continuadamente. Porém, à medida que nós pudermos, nós estaremos passando para vocês a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, para que você possa compreender o grande e imenso amor de Deus sobre a tua vida, ok? Sabendo de uma coisa, que nós precisamos muito de Deus. Cada dia, cada momento, Deus é tudo em nossos corações. Seja agradecido ao Senhor, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.